Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, como é possível avaliar a ciência? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, recentemente tenho dedicado boa parte do meu tempo a uma atividade que todos os cientistas precisam fazer, mas que costuma despertar fortes reações: avaliar o trabalho dos outros. O conhecimento avança com os constantes questionamentos que cientistas fazem sobre os trabalhos uns dos outros, muitas vezes com críticas ferozes. Depositamos confiança, embora jamais absoluta, nos resultados publicados em revistas científicas porque passaram pelo crivo de pareceristas que examinaram a sua validade. Portanto, cientistas reconhecem plenamente a necessidade de avaliar o trabalho dos outros. Como escreveu Per Sagan no British Medical Journal em 1997, avaliar a qualidade científica é um problema reconhecidamente difícil que não possui uma solução padrão. A busca por avaliações justas, especialmente em processos de contratações e promoções em instituições acadêmicas, tem motivado diversas discussões e ações que merecem ser mais amplamente conhecidas na comunidade. Com o crescimento exponencial de revistas científicas e de artigos publicados, a tendência de usar indicadores cientométricos em avaliações de revistas, de instituições e mesmo de indivíduos tornou-se sedutora para administradores acadêmicos. Ela também é reivindicada por muitos como forma objetiva de avaliar. Dentre os indicadores mais populares estão os fatores de impacto das revistas, que indicam, em média, quantas vezes cada artigo publicado na revista é citado em outros trabalhos durante um período de 2 anos, os índices quantitativos de publicações e citações dos pesquisadores, assim como o seu fator H, que compara o número de artigos publicados por um autor com o número de citações recebidas por cada artigo. O índice H fornece o maior número de artigos H que receberam pelo menos H citações. A avaliação de cientistas não se presta a esse tipo de padronização, que ainda por cima fornece incentivos perversos, contrários à natureza da busca por conhecimento. Quando uma medida se torna um objetivo, ela deixa de ser uma boa medida, conforme Marilyn Strathorn em análise sobre o sistema universitário britânico. Dentre as muitas iniciativas para promover uma avaliação responsável da pesquisa, cito a Declaração sobre a Avaliação da Pesquisa, DORA, apresentada em São Francisco em 2012. A recomendação mais geral é: métricas criadas para revistas, tais como o parâmetro de impacto, não devem ser usadas para avaliar a qualidade de artigos individuais ou para avaliar contribuições individuais de cientistas, e não devem servir de base para decisões de contratação, promoção ou financiamento de indivíduos. Recomendo a leitura de 2 artigos recentes, um da minha amiga Alicia Kowaltowski com Ariel Silva e Marcos Oliveira, nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, e outro com o sugestivo título Requiem para Fatores de Impacto e Altos Custos de Publicação, de Chris Triggle e coautores, em Accountability in Research. Em 1995, Sidney Brenner, Nobel de Medicina em 2002, já dizia: antes de desenvolvermos uma pseudociência de análise de citações, devemos lembrar que o que realmente importa é o conteúdo científico de um artigo, o que só pode ser determinado por sua leitura e compreensão. Mas a pressão de avaliações tem aspectos positivos também? Cientistas muitas vezes desejam o ócio criativo, como experimentado por Isaac Newton quando ficou isolado na sua fazenda durante a peste, ou Albert Einstein, que tinha tempo livre enquanto trabalhava num escritório de patentes. Mas para a maioria de nós, que somos meros mortais, alguma dose de pressão é saudável. Críticas aos nossos trabalhos nos levam, após esfriar a cabeça, a refinarmos nossos argumentos e, por vezes, a compreender melhor a importância dos nossos próprios resultados. Também quero contar minha experiência no concurso de livre docência, um ritual medieval ainda praticado na USP. Existe uma prova prática e no IFUSP é tradicional pedir para a pessoa apresentar uma proposta original para uma tese de doutorado. No fim da semana anterior ao meu concurso, perguntei para a presidente da banca se eu podia propor a implementação experimental de uma ideia teórica sobre a qual eu escrevi na minha tese. Ela disse que a banca poderia considerar que isso já seria avaliado na tese. Me senti forçado a ter uma nova ideia em poucos dias. Sou muito grato à professora Marília Junqueira Caldas, pois essa nova ideia se tornou a linha de pesquisa que mais frutos rendeu ao laboratório, incluindo várias teses de doutorado. Paulo Nussweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig.
Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Na coluna de hoje, o assunto envolve os limites e o adensamento urbano de São Paulo. Olha, não resta dúvida, Denis, que é importante se garantir, se possibilitar uma cidade mais densa, uma cidade mais compacta, como se costuma dizer. Ou seja, uma cidade que se espraia menos em direção às zonas rurais, né? Preservar a zona rural, preservar o cinturão verde em torno das cidades e limitar o seu crescimento horizontal é muito importante para que a gente possa ter distâncias mais curtas entre o trabalho e os empregos e as outras atividades, e também se reduz a área que precisa ser infraestruturada, né? É uma cidade que, do ponto de vista da sua economia, ela tem vantagens muito grandes. Além disso, uma cidade mais compacta é uma cidade onde as pessoas se encontram de maneira mais intensa, onde gera mais trocas culturais, mais oportunidades de educação, mais oportunidades de vivência urbana, de troca, né, de relações humanas entre os vários moradores de uma cidade. Então, o adensamento é importante para uma cidade sustentável. Agora, o adensamento não quer dizer necessariamente uma verticalização sem limites, muito pelo contrário, né? A gente tem, por exemplo, muitos edifícios que são muito altos, né, mas tem um único apartamento por andar, como esse edifício que já ficou famoso, o edifício Figueiras, no Tatuapé, que é um edifício com 40 andares, mas vão morar ali apenas 40 famílias. Então, ele é muito vertical, ele é muito denso do ponto de vista construtivo, mas não é igualmente denso do ponto de vista populacional. E quando a gente fala de adensamento, nós estamos falando de adensamento populacional. Então, essa é uma tendência que nós precisamos evitar. Em São Paulo, infelizmente, a gente teve bairros que se verticalizaram intensamente, mas a densidade dele é muito baixa, é uma densidade, às vezes, e muitas vezes, inferior, inclusive, à densidade de outros bairros mais horizontais ou bairros periféricos da cidade. É importante, portanto, a gente buscar uma cidade compacta, mas uma cidade que tenha, vamos dizer assim, qualidade de vida. E um edifício de 40 andares no meio de um bairro, como esse edifício no Tatuapé, realmente não é uma situação adequada para uma cidade como São Paulo. E como a revisão do plano diretor pode afetar essa discussão? Então, veja, o plano diretor buscou estabelecer um equilíbrio, né? Áreas muito adensadas, do ponto de vista populacional e com verticalizadas também junto aos corredores de ônibus, às estações de metrô, áreas de densidade mais baixa, com no máximo 8 pavimentos no miolo dos bairros residenciais com casas, mantendo as características originais, e áreas livres, áreas verdes, áreas parques, né? 168 parques foram definidos na cidade. Então é esse equilíbrio que se busca manter e, através da ocupação de imóveis ociosos, terrenos subutilizados, glebas, por exemplo, nas antigas zonas industriais, promover um adensamento populacional e um adensamento construtivo, de modo a possibilitar que o crescimento da cidade não se dê crescendo horizontalmente, mas se dê crescendo para dentro, em áreas que estão hoje subutilizadas e vazias. Então essa é a proposta do plano diretor. É claro que existem algumas distorções que, infelizmente, acabarão acontecendo, né? Por exemplo, na lei de uso e ocupação do solo, não foram retirados dos eixos algumas áreas, quarteirões, pequenos bairros, vilas, né, onde a população tem uma identidade. O plano diretor estabeleceu uma diretriz que as áreas de proteção cultural e ambiental deveriam ser excluídas dos eixos, né? Mas isso só foi feito naquelas que já estavam traçadas, definidas como zonas especiais de proteção ambiental ou cultural. Então isso faz com que hoje haja muitas famílias, muitos moradores que estão protestando por processo de verticalização nessas áreas. Por outro lado, também houve, na lei de uso e ocupação do solo, uma flexibilização, permitindo que, ao invés de ser apenas uma garagem nos eixos, pudesse construir duas. E ao invés de apartamentos menores que garantiriam, né, um adensamento populacional, pudesse fazer apartamentos maiores nos eixos, o que, de certa forma, vem descaracterizando uma proposta que está presente no plano diretor, o que eu não considero positivo para a cidade. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, já está começando a acontecer uma discussão no mundo todo das transformações que vão acontecer nas cidades no pós-pandemia. Professora, o que nós podemos esperar? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom, em primeiro lugar, difícil falar de pós-pandemia num contexto como o contexto brasileiro, onde nós ainda estamos muito longe de ver a pandemia ficar para trás. Ou então, estamos vivendo ainda a pandemia e, nesse contexto, a urgência da sobrevivência cotidiana, a urgência da proteção à vida é muito importante e muito difícil sair dessa pauta para pensar no pós-pandêmico. Mas, de qualquer maneira, vamos lá também refletir sobre as questões que já estão colocadas e que já estão circulando no debate do processo da reconstrução. A primeira delas é a ideia de que empresas desaparecerão e que as pessoas muito mais exercerão seus trabalhos a partir de casa ou o chamado home office. Não só o seu trabalho, mas também as suas compras, os seus hábitos de consumo se transformariam em hábitos via internet, via plataforma virtual, o que levaria ao desaparecimento gradual de áreas comerciais e de áreas de escritórios na cidade, além, é o que também está sendo dito, a possibilidade de pessoas viverem fora da cidade, no campo e mesmo assim participarem do mundo do trabalho e do consumo urbano. Vamos ver, Sandra, se essas questões realmente se sustentam na prática. A primeira pergunta que não quer calar é: qual é mesmo o percentual de pessoas que mesmo durante a pandemia migraram de vez para o chamado home office ou trabalho à distância? Será que isso chega a 30% do que é a força de trabalho entre nós nas cidades brasileiras? Provavelmente não, Sandra. Então, professora Raquel Ronick, nós estamos falando de experiências muito diferenciais em relação à pandemia, e isso implica também mudanças diferenciais no pós-pandemia. É isso? Não tem a menor dúvida, Sandra. Em primeiro lugar, vamos entender que a pandemia, não foi a causa de mudanças que já estavam em curso. Ela foi uma espécie de catalisadora ou de aceleradora de processos que já estavam em curso. Então, o domínio de uma economia digital, de plataformas digitais como forma de comando do mundo do trabalho, do mundo do consumo, já estava em pleno desenvolvimento, e isso significou concretamente, uma mudança maior ainda, uma aceleração durante a pandemia. Mas vamos pensar o que é isso? Do lado do consumidor, que é esse pedaço, da sociedade, de fato significa poder estar em qualquer lugar e, a partir daí, receber e ter acesso. Mas nós temos que pensar também no exército de trabalhadores precarizados e empreendedores que passaram a circular amplamente para que essa outra parcela pudesse ficar em casa. Dessa forma, é muito importante, nesse momento de discussão do futuro, se romper com uma ideia que é muito corrente na discussão das políticas urbanas, das políticas de cidade. Imaginar que o conjunto da cidade mora exatamente do mesmo jeito, tem exatamente os mesmos hábitos, se não na realidade, pelo menos por aspiração, e não reconhece que a experiência urbana, que a economia urbana, inclusive a economia popular, tem uma especificidade enorme e, portanto, quando a gente pensa em reconstrução da cidade pós-pandemia, é fundamental pensar de que cidade nós estamos falando, reconstrução para quem?
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, hoje eu queria falar sobre um grupo de artistas baianos contemporâneos chamado GIA. GIA é uma sigla para dizer Grupo de Interferência Ambiental. Esse é um dos grupos, na minha opinião, mais interessantes na cena contemporânea da arte no Brasil, porque conseguem interagir com o espaço público, criando curtos-circuitos entre o espaço público, isso é, o espaço urbano, e a esfera da intimidade, digamos assim. Tudo isso, claro, na base de uma concepção de ruptura com a sacralidade, com a aura da arte, né? Isso é, a arte na vida. Mas a arte na vida pós-ready-made, né? Criando inversões, criando ruídos com a vida cotidiana e produzindo uma espécie de nonsense muito bem-humorado, que também está próximo dos rituais ligados à cultura popular, como o samba de roda, no caso da Bahia, também os encontros no bar, e um humor muito fino, né? Eu digo isso tudo porque foi lançado agora, em 2021, o livro do GIA. É um livro que recolhe a experiência desse grupo ao longo dos seus 18 anos de existência. Foi lançado pela editora Duna de Salvador e se encontra disponível. Eu queria recomendar muito aos ouvintes da Rádio USP. O GIA é formado, é um coletivo multimídia, digamos assim, formado por artistas plásticos, por designers, por arte-educadores, músicos, atualmente composto por Cristiano Piton, Everton Marco, Luiz Parras, Ludmila Brito, Mark Davis, Tiago Ribeiro e Tininha Llanos. Então eu queria aqui, no pouco tempo que eu tenho, destacar algumas das ações, né? Eu acho que tem muita influência declarada de Paulo Bruschi, de Hélio Oiticica, de Cildo Meirelles. Isso é uma tradição da arte brasileira justamente que pensou que o museu é o mundo, como dizia o Hélio, né? O lugar da ativação da arte são todos os espaços, é o espaço urbano, o espaço público, e criando dispositivos de ready-made de inversão, como nas inserções em circuitos ideológicos do Cildo, eles fazem de outras formas, né? Acho que uma das ações mais contundentes e conhecidas do GIA é a não propaganda, em que surgem, de repente, muitas pessoas em espaços de aglomeração. Claro que isso antes da pandemia. Espaço urbano de aglomeração, como se fossem aqueles homens sanduíche com placas que vendem ouro, com aqueles cavaletes de propaganda de consumo ou eleitoral, né? E distribuindo panfletos para as pessoas nos calçadões e etc., só que são panfletos vazios, de papel amarelo, sem escrito nada. Os letreiros nesses homens sanduíches também são nada, são só amarelo. Quer dizer, isso cria um estranhamento, a ideia de criar um curto-circuito de estranhamento para tirar as pessoas daquela letargia que o consumo nos impõe, né? E voltar a resgatar um sentido de experiência que é crítico no espaço da cidade. Então a dimensão da presença e a dimensão da experiência, acho que Hakim Bey é um autor muito influente para o grupo também, assim como Nicolas Bourriot, e tem trabalhos com gatos, né, no sentido da informalidade, da fiação elétrica que é puxada sem permissão, né, os carrinhos de ambulante. Tem uma ação muito interessante, divertida e penetrante, que é o perdão do Judas, né? Ao invés de malhar o Judas numa cultura que cultua tanto a violência como a nossa, realiza-se o seu perdão. Ou então a cabine de DR coletiva, né, que propõe um momento de intimidade pública, isso é uma espécie de barraca no meio de um espaço público onde um casal, por exemplo, pode se sentar e realizar uma DR sem que essa ruptura amorosa seja feita de forma fria, por exemplo, através de uma carta ou uma mensagem. Enfim, ou criando filas no meio do espaço urbano sem nenhum sentido aparente, né? E as pessoas começam a aderir a essa fila sem saber por quê.
e isso vai criando uma consciência sobre esses modos automatizados de se viver coletivamente na cidade. Então eu recomendo o livro do Gia, Duna Editora de Salvador, e até mais. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje aqui em Sustentáculos? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. A coluna de hoje quer chamar a atenção de todos os ouvintes para o centenário de um dos pensadores mais importantes dos contemporâneos, que é o Edgar Morin. Imagino que seja bem conhecido, pelo menos de nome. Então, ele tem uma obra gigantesca, mas o principal, o centro, a parte mais teórica, são 6 tomos do que ele chamou o método, né? Total são 2.500 páginas. Isso foi publicado entre 1977 e 2004. E continua a ser motivo de uma certa estranheza que não existam no Brasil, mas não só no Brasil, teses, dissertações, tal, sobre a parte teórica, né? Porque, ao contrário, ele tem muitos outros livros. Ele escreveu um total de uns 70 livros, né? E tem muitos livros sobre outros temas. E aqui no Brasil, especificamente, os livros em que ele trata da educação fizeram um imenso sucesso. E, evidentemente, contribuiu muito para isso o fato de que o Sesc São Paulo sempre deu muita importância à divulgação do pensamento do Edgar Morin. E, inclusive, todas as vezes que Edgar Morin veio ao Brasil, praticamente sempre ele foi acolhido, patrocinado pelo Sesc São Paulo. E o que o Sesc está preparando para homenagear o sociólogo, professor? Então, a partir da segunda-feira, dia 28, o Sesc São Paulo, justamente, vai promover 2 jornadas, como eles estão chamando. Na verdade, são 2 sessões de coisa de hora e meia, que serão no dia 28 e no dia 29, sobre o Edgar Morin. Ele mesmo vai estar na abertura junto com o Danilo, né, que é o grande coordenador o nosso principal ministro da Cultura, quer dizer, uma espécie de super ministro da Cultura, né, que dirige o Sesc São Paulo há tanto tempo. Ele vai acolher o Edgar Morin nessa iniciativa online. E depois muitos dos que estudaram a obra de Edgar Morin vão falar nessa... Além disso, tem coletâneas, pelo menos 2 sendo lançadas para comemorar, vamos dizer assim, esse centenário, né? É muito raro que alguém chegue aos 100 anos tão lúcido. E o Edgar Morin deu uma entrevista no melhor programa de televisão que existe na França, que chama La Grande Librairie, e mostra uma coisa impressionante. É muito raro que a gente veja uma pessoa chegar aos 100 com uma agilidade cognitiva tão singular, vamos dizer assim. Então, eu não posso, evidentemente, nesses 5 minutinhos dizer tudo que é preciso dizer sobre esse centenário, mas queria chamar a atenção dos ouvintes porque a coluna que sai amanhã no Valor é sobre esse tema. Então, mais informações sobre o assunto nessa coluna do Valor amanhã. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.